Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós, e está dentro de vós, e estará dentro de vós. Eu não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Nos sentemos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Paráclito. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, hoje, celebrando o sexto domingo da Páscoa, a liturgia de hoje já nos direciona ao cumprimento do tempo pascal. E esse cumprimento é o que nós chamamos da grande promessa da graça, do dom do Espírito Santo. E o trecho evangélico de hoje é continuação do domingo passado, cujo contexto é o cenáculo, a sala da última ceia, onde Jesus, após lavar os pés dos seus discípulos, ceiar com eles, agora faz o seu discurso de despedida, no qual deixa o mandamento novo. E qual é esse novo mandamento que Jesus nos deixa? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É isso que ele quer dos seus discípulos, que ele deseja de cada um de nós. Mas não simplesmente um amor sentimental, um amor meramente afetivo, mas um amor concreto, um amor efetivo, provado em obras, na prática, e não simplesmente por palavras vazias, como é o amor da TV, o amor dos livros. Mas aqui Jesus promete o dom do outro Paráclito. A palavra Paráclito é um nome que São João retira do contexto greco-romano, dos tribunais da antiguidade. Paráclito é um termo mais abrangente, porém, a nossa tradução aqui do lecionário, os bispos preferiram usar defensor. Paráclito é muito mais do que um defensor, porque Paráclito é aquele que é chamado para perto de, ou seja, é aquele que continua ali, é aquele que ajuda, é aquele que auxilia, é aquele que se torna apoio concreto daquela pessoa que precisa. Em latim, o termo Paráclito foi traduzido para advocatus. Daí vem o termo que nós usamos até hoje, advogado. Portanto, é um termo jurídico que São João utiliza e o transforma em algo litúrgico para nós. Agora, advogado é aquele que nós chamamos quando temos um problema, uma causa na justiça. Já o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo, quando ele entra na alma de uma pessoa, no coração de alguém, ele permanece para sempre. Não simplesmente quando se tem um problema ou quando se não tem o problema. Nós vemos claramente que Jesus é o primeiro Paráclito, o primeiro Consolador, é o primeiro defensor da humanidade, porque ele escolheu assim cumprir a vontade do Pai, de descer entre nós e fazer homem como nós. Portanto, agora ele diz que o tempo de estadia dele conosco está terminando, mas Deus o Pai enviará em seu nome
o outro defensor, o outro paráclito. Mas esse paráclito vai ser algo tão poderoso nas nossas vidas que não simplesmente vai nos ensinar aquilo que Jesus nos deixou, mas vai nos orientar de dentro. É a partir de dentro do nosso ser que o Espírito Santo nos orienta a seguir Jesus. Não é algo externo, algo de fora. Mas todos nós, como batizados, recebemos a presença do Espírito Santo em nós pelo sacramento. E a partir daí, nós somos capazes de viver uma nova vida, dizendo não àquilo que nos separa de Deus e cumprindo os seus mandamentos. Aqui nós vemos claramente a promessa de Ezequiel, lá no livro do Antigo Testamento, na sua profecia, onde Deus promete que vai dar ao seu povo um coração novo, um coração capaz de amar. Se nós não tivermos um coração novo, renovado pelo poder do Espírito Santo, nós nunca conseguiremos cumprir o mandamento que Jesus nos deixa, o mandamento do amor. Vai ser mais uma coisa assim sentimental do que realmente verdadeira. Se nós não consigamos hoje deixar que o Espírito Santo entre em nós, a nossa vida cristã vai ser simplesmente algo de fachada, algo simplesmente assim como as obras que muitos dos nossos governos fazem, obras de maquiagem. Por fora está ali pintado bonitinho, por dentro está uma bagaceira, desculpa a palavra, né? Muitas das nossas obras são assim. Passa um tempinho ou outro, pronto, já começa a mostrar os defeitos. A nossa vida cristã não deve ser assim. Tem que ser algo que começa por dentro. E a partir de dentro, Deus começa a operar até o nosso exterior. Tem que ser do interior para o exterior. Portanto, é o Espírito Santo que continua a obra de salvação no nosso meio. É o Espírito Santo que nos anima a continuar a seguir Jesus. O padre que me batizou, não sei se vocês conhecem, um padre velhinho com uma barba branca, Padre Moura, ele sempre dizia para nós lá na nossa paróquia uma frase: nós temos que ser entusiasmados pelo Senhor. Entusiasmado significa ter Deus dentro. Quando Deus está dentro de nós, nós conseguimos agir segundo a sua vontade. Não simplesmente o entusiasmo de fogo de palha, aquele que a gente começa bem, chega na metade do serviço, do caminho, pronto, acabou ali o gás e a gente acaba voltando para trás. Temos que buscar sempre continuar. E Jesus diz: eu não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Ou seja, a minha partida para o Pai está chegando, mas ao mesmo tempo, pela ação do Paráclito, eu volto até vocês e continuo com vocês. Ele mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Portanto, Jesus, apesar de estar subindo para o Pai, ele permanece conosco como igreja, dentro de nós, não mais fora. Por isso que ele diz que o mundo não mais me verá, mas vós me vereis. E nós vemos Jesus não com os nossos olhos físicos, mas o vemos, o contemplamos com a nossa fé. É a partir daí que nós somos chamados a sermos homens e mulheres melhores. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Jesus coloca aqui um critério para aqueles que dizem amar o Senhor: observar os seus mandamentos. E Ele quer de nós, como eu disse já anteriormente, um amor concreto. Se eu amo, eu sou capaz de levar até o fim aquilo que o Senhor pede de mim. Como diz Santo Agostinho, todo fardo, por mais que seja pesado, quando levado com amor, se torna leve. Portanto, se nós amamos o Senhor, nós somos capazes de observar a sua palavra. É isso que Deus quer de cada um de nós, essa coerência de vida. Infelizmente, muitas vezes, a gente pratica uma coisa, fala uma coisa com a boca, mas a nossa vida responde uma outra totalmente contrária. Nós somos assim.
Nós somos, infelizmente, pessoas que muitas vezes trabalham de acordo com a sua conveniência, mas Deus nos chama a superar esse nosso obstáculo pessoal e abraçar a sua palavra, a boa nova do Evangelho. Na nossa primeira leitura de hoje, nós contemplamos a missão de um dos 7 servidores, de um dos 7 diáconos da leitura do domingo passado. Filipe se torna evangelizador dos pagãos, do povo samaritano. E a partir dali ele constitui uma comunidade orante, uma comunidade de fé. Então os apóstolos, ao saberem que ali existia já as sementes de uma igreja, vão até aquele lugar para confirmar os irmãos na fé, para atestar, sim, verdadeiramente essas pessoas são seguidoras de Jesus. E a partir dali, eles conferem a confirmação, que nós chamamos hoje de crisma, dizendo que aquelas pessoas são cristãos maduros na fé, não simplesmente pessoas que simpatizam com Jesus, mas são pessoas que cumprem a sua palavra. No salmo de hoje, o salmo 65, nós ouvimos: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Cada um de nós, como homem e mulher que foi batizado pelo Senhor e confirmado na fé pela igreja com a crisma, é chamado a ser também como esse salmista, a ser também como o diácono Filipe, a ser um evangelizador, ou como diz a linguagem dos nossos bispos, a ser discípulo e missionário de Jesus. Portanto, nós dizemos com o salmista aquilo que ele afirma no versículo 16: todos vós que a Deus temeis, vinde escutar, vou contar-vos todo o bem que ele me fez. A nossa vida se torna realmente algo concreto quando nós somos capazes de deixar de sermos simplesmente aqueles que recebem, aqueles que ouvem, e passamos a ser aqueles que divulgam, aqueles que propagam também a boa nova da fé cristã, porque a nossa igreja em si, ela é missionária. Por isso que São Pedro, na segunda leitura de hoje, ele diz para cada um de nós: estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vou lá pedir. Então, quando eu me faço discípulo missionário do Evangelho, eu tenho que mostrar para as outras pessoas aquilo que Deus fez na minha vida de diferente. Não é simplesmente vindo à missa, agindo ali no meu pouco de cada dia, que eu vou conquistar o céu. Deus pede também que nós cumpramos a nossa parte. Se aquilo que é bom para mim pode ser bom para o outro, então eu vou divulgar isso que é bom para o outro. Não vou guardar somente para mim aquela coisa boa. A mesma coisa com o Evangelho. Nós não podemos viver simplesmente como já fôssemos salvos. Nós já somos salvos, mas precisamos trabalhar pelo reino. Essa é a dificuldade toda. São Pedro diz para nós que nós temos que ser capazes de dar as razões da nossa fé a quem pedir, razão da nossa esperança. Por que nós temos esperança em Jesus? Porque nós tivemos um encontro pessoal com Ele. Nós o conhecemos de fato, não por ouvir falar, mas porque em algum momento da minha vida eu tive ali aquela oração mais forte, mais fervorosa, aquele retiro que eu fiz naquele lugar tal. Não sei, não importa, mas em algum momento Deus alcançou você, assim como também me alcançou. Ele pede de nós que nós testemunhemos isso. Com certeza Filipe, quando chegou na Samaria, não disse: eu quero apresentar um tal Jesus para vocês. Não. Ele disse com certeza: eu quero mostrar a vocês o bem que Jesus me fez. E Ele quer fazer a cada um de vocês também. Portanto, a propaganda maior da nossa fé não se dá por palavras, se dá por meio da nossa vida. Por pior que nós sejamos, é Deus que age através de nós. E nós temos que estar prontos a dar as razões da nossa fé. Não nos intimidemos diante do nosso caminho, mas no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, ali na rua.
Em qualquer lugar que nós estivermos, nós somos cristãos e damos testemunho da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, em pé, vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado